A incredulidade é como se estivesse amarrando as mãos de Deus, porque o Senhor ele não se manifesta onde existe incredulidade. Olá, mulher maravilhosa, que alegria ter você aqui para mais um Lari Entre Amigas. Então, já quero te convidar a pegar aí seu cafezinho, não sei o que você gosta de tomar, eu já estou aqui com a minha água, para esse momento de bate-papo especial. E antes de tudo, já clica em se inscrever no canal, curte esse vídeo e no final compartilhe também com uma pessoa, com uma amiga, para que ela seja também edificada. Hoje nós vamos ler Mateus capítulo 15, do 22 ao 28, que diz assim: E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Uau, que texto maravilhoso! Todas as vezes que eu leio essa passagem, eu aprendo, assim, grandes coisas, sabe? E eu queria trazer essa palavra para aprendermos mais juntas no Senhor. E o texto fala que Jesus passava pela região de Tiro e Sidom e vem ao encontro deles, né, de Jesus e os discípulos, uma mulher cananeia. E cananeia, nesse contexto, fala sobre uma mulher pagã, uma mulher que não tinha os mesmos costumes, não cria, né, naquilo que os judeus eles criam. Mas mesmo assim, aquela mulher ela sabia quem era Jesus, sabia a sua descendência, pois ela clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ali eu fico imaginando a história, né? Eu sempre gosto de imaginar aquela mulher meio que correndo atrás deles. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus fica calado, mas os discípulos nós vemos que eles se incomodam com aquela situação. E eles vão até Jesus e falam: Mestre, manda essa mulher embora, ela está gritando atrás de nós. E Jesus responde a eles: Eu vim manifestar o reino para os filhos de Israel, para as ovelhas de Israel. Isso significa que naquele momento Jesus ainda não iria se revelar como filho de Deus para os gentios, né? Quem são os gentios? Aquelas pessoas que não eram judeus. E aquela mulher escuta isso, né? Mas mesmo assim, ela decide se prostrar. Algumas versões falam que ela se prostra e fala: Jesus, socorre-me. Jesus, me ajude. E Jesus responde: Mulher, não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E eis que essa é a resposta polêmica. Eu não sei vocês, mas no primeiro contato que eu tive com esse texto na minha vida, eu fiquei assim, aterrorizada. Eu falei assim: não é possível que Jesus chamou a mulher de cachorro. Não é possível. Eu não tô lendo isso. Mas, amiga, eu quero te falar que toda história tem um contexto, tem um significado. Por isso, quero abrir um parêntese. Mulher, você precisa estudar. Você precisa se aprofundar na palavra. Quando você fizer o seu devocional, tem uma Bíblia de estudo ao seu lado, para que você entenda a história da época, né, os costumes, aquilo que estava acontecendo naquele período. E assim, né, eu pude entender que, estudando mais profundo, que os judeus naquela época eles tinham o costume, o hábito, né, de se referir aos gentios como cães, de uma maneira assim impura, de uma maneira suja, tipo assim: vocês não são como nós. Mas Jesus, naquele momento, quando ele fala a palavra cachorrinha, nesse contexto, significa amável,
algo dócil, de uma maneira como um animal doméstico que é pertencente. E aqui eu aprendo que mesmo não sendo ainda a hora de Jesus se manifestar como Filho de Deus aos gentios, ele já ama cada um deles. Olha que poderoso. E aqui aquela mulher responde: Senhor, eu entendo, mas até os cães, até os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa do seu senhor, dos seus donos. E Jesus se admira com tamanha fé daquela mulher e fala: mulher, que seja feito conforme você creu em seu coração. E a partir daquele momento, a filha daquela mulher foi liberta e curada. Amiga, a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto todo e a lição que nós podemos tirar é que Satanás havia decretado falência sobre o lar daquela mulher. A filha dela havia sido possuída, endemoniada. Havia sido estabelecido um decreto de reinado maligno naquela família. Você já parou para pensar como é viver com uma pessoa endemoniada? Eu não sei se você já teve essa experiência, mas onde existe demônios, não existe paz. E eu imagino que ali, com certeza, na casa daquela mulher, haviam episódios de manifestação espiritual. Haviam episódios onde aquela mulher, com certeza, deveria ter que amarrar sua filha, porque eu não sei se você já viu, mas quando há uma manifestação espiritual, o inimigo ele quer realmente tirar a vida da pessoa a qual ele está ali possuindo. Então, imagina a angústia daquela mãe, imagina o desespero daquela mãe, mas ela olhou para aquela situação e falou assim: eu não vou aceitar esse decreto. Eu vou atrás de quem pode trazer libertação para minha casa, sabe? E é isso que é maravilhoso. Quantas vezes Satanás ele lançou decreto sobre a minha vida e a sua vida e muitas vezes nós aceitamos. Nós não corremos atrás, nós não fazemos nada, nós simplesmente aceitamos. Sabe? E hoje eu quero te lembrar, mulher, existe alguém que pode cancelar as amarras de Satanás, que pode desfazer as amarras de Satanás, e esse alguém é Jesus. E assim, Deus foi ministrando muito ao meu coração que muitas vezes nós nos adaptamos com situações. Como assim, Lari, nós nos adaptamos com situações? Às vezes tem tanto tempo que você tem vivido um decreto que Satanás estabeleceu sobre a sua vida que você já até acostumou. Vamos supor, o seu marido, né, não é cristão, não está num ambiente vivendo o mesmo propósito que você e você, já estou acostumada, Lari. Eu simplesmente me adaptei, eu vou à igreja. Quando ele fala para eu ficar em casa, eu fico em casa. Ou então a situação dos filhos, eu já acostumei com meu filho ser viciado, eu me adapto dessa forma, eu sofro? Claro, eu sofro, Lari, mas eu já estou adaptada. Eu já organizei a minha rotina para lidar com essa situação. Olha que coisa terrível! Quando Jesus me falou isso, eu fiquei analisando a minha vida. Pai, me mostra aquilo que eu tenho colocado o jeitinho brasileiro para me adaptar. Não deixe que eu fique realmente, Deus, dando, sabe, fazendo com que a situação fique aceitável aos meus olhos. Quando a situação ela fica aceitável, é porque com certeza o seu coração já tem incredulidade. E conversando com uma amiga, a Jaque, lá na igreja, a gente estava falando sobre uma situação onde a incredulidade estava presente e a manifestação de Deus não aconteceu. E eu quero trazer uma frase assim, para você guardar no seu coração, guarde isso. Incredulidade, ela amarra as mãos de Deus. Quando existe incredulidade, é como se as mãos de Deus estivessem sendo amarradas, pois Deus não manifesta a sua glória em ambientes de incredulidade. Olha que forte isso. E será que você tem vivido essa incredulidade dentro da sua casa, por isso a adaptação?
Hoje é uma palavra aqui, minha amiga, para você se despertar e literalmente mudar a situação que você está vivendo, sabe? E o que me chama a atenção é que aquela mulher ela foi persistente. Mesmo tendo ali dificuldades, empecilhos, porque os discípulos, eu acredito que eles viravam para ela e falavam assim: cala a boca. Antes de ter ido até Jesus, ele falou: cala a boca, mulher, você está nos incomodando o mestre. Mas mesmo assim, aquela mulher não parou. E quantas vezes, gente, nós como mulheres, nós temos o nosso ego ferido, né? A gente, ai, eu não posso continuar, eu não vou continuar porque eles estão me mandando calar a boca. Ai, eu não vou continuar porque Jesus me chamou de cachorro. Olha só, existem situações que vão tentar te fazer parar, mas qual é o seu nível de fé? Qual é o seu nível de persistência? Porque a partir do momento que eu sou persistente, os céus se abrem ao meu favor e eu alcanço graça e misericórdia de Deus. Aquela mulher, mesmo vivendo situações que poderiam a parar, ela permaneceu e teve o seu milagre. Sabe? Ela alcançou o seu milagre. E hoje eu quero te ensinar e falar ao seu coração que Jesus ele pode cancelar todo decreto que foi estabelecido sobre a sua casa. E eu tenho declarado isso sobre a minha vida, sobre a minha rotina, sobre tudo que eu faço. Que Satanás ele não vai decretar nada. E ao contrário, quem decreta, quem estabelece decretos na minha vida é o Senhor dos Exércitos. E outra coisa, você, mulher, tem poder na sua boca. A partir do momento que você abre a sua boca para profetizar, para declarar, as coisas se tornam decretos a partir daquilo que você fala através da palavra. Então, assim, cadê a sua autoridade? Sabe? Cadê a sua autoridade, mulher? E uma coisa que me chama a atenção desde o início, né, é que nós vemos que essa mulher era uma mulher pagã. E mesmo assim ela teve um discernimento que a filha dela estava sendo possessa por espíritos malignos. E muitas vezes nós, como filhas de Deus, nós não temos discernimento espiritual para lutar as nossas guerras. A gente fala assim: ah não, isso aqui é uma situação normal. Ah não, isso aqui que eu estou vivendo eu acho que todo mundo vive. Querida, o diabo está se manifestando na sua vida e você não toma posição. Sabe? Não pega ali o seu bastão de autoridade e fala assim: ah, Satanás, aqui você não tem lugar não. A palavra é sua espada, tá na hora de você, guerrear. Sabe? Satanás, ele não terá mais poder sobre as áreas da sua vida, porque hoje o Senhor está abrindo os seus olhos e te mostrando as guerras que você precisa vencer. Porque uma coisa que eu amo no Senhor e amo na palavra é que nós já somos vencedores. Porque Jesus já venceu Satanás, mas muitas vezes nós enfrentamos guerras porque nós nos comportamos como pessoas derrotadas. Por isso que Satanás vem e fala assim: ah, vou dominar esse território é meu. Mas eu tenho aprendido a falar aqui não, porque eu já sou mais do que vencedora. E o inferno, ele teme uma mulher posicionada. Ele teme, sabe por quê? Porque ele olha para você e ele fala assim: o Deus dela é maior do que eu. Eu já sou derrotado perto desse Deus. Olha que poderoso. E uma lição que eu tiro, que eu aprendo muito, é que desde o Éden, o Senhor ele nos coloca como adversária do inimigo. Você já percebeu? A mulher como adversária de Satanás. Porque lá em Gênesis fala que de uma mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Olha só que posição maravilhosa que nós temos. Nós temos autoridade em Cristo Jesus. Então comece a usar essa autoridade, mulher. Para de se acomodar e de se acostumar a viver qualquer situação. A partir de hoje eu quero te convidar a lutar as suas guerras e estabelecer decretos de paz. Sabe, não decretos mais de morte, a cancelar os decretos do inimigo e viver decretos do reino.
A persistência, ela vai nos fortalecer, ela vai nos fazer crescer, porque a palavra fala que no mundo nós teríamos aflições, mas isso não significa que eu não devo permanecer, que eu não devo lutar, que eu não devo declarar, sabe? Então, mulher, se posicione hoje. E eu quero que você guarde isso, que mulheres posicionadas, elas anulam decretos do inferno. E hoje eu oro para que você literalmente se desperte no Senhor, para que você não seja mais acomodada, não se adapte às situações que você tem vivido na sua casa, na sua família, mas que você literalmente corra atrás de quem traz libertação para a sua vida e que você viva literalmente aquilo que a palavra diz sobre você, sabe? Não se acostume mais e não deixe mais com que o diabo faça a festa na sua vida. E é isso, minha amiga, que eu queria compartilhar com vocês, essa palavra que toca tanto ao meu coração e eu tenho certeza que tocou ao seu também. Então, comente aqui aquilo que você aprendeu, aquilo que Deus falou com você e compartilhe também essa palavra com uma amiga. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo podcast Lar Entre Amigas. Um beijo!